Gustavo, eu não vi ainda, tá? Respondendo a sua pergunta ali do chat. Vou ver hoje. Bom dia, então, gente. Sexta-feira, estamos finalizando, né? O tema, o conteúdo sobre a América do Sul, tá? Antes de mais nada, eu quero falar para vocês sobre o trabalho do diário de bordo, né? Surgiram algumas dúvidas, então eu quero esclarecer. Antes de mais nada, lembrando que ele pode ser individual ou em dupla, tá? E lembrando também que é para sexta-feira que vem, tá bom? O diário de bordo, né? Eu vou projetar aqui para vocês. Que dele. Não, aqui. 8º ano. O diário de bordo, tá? Que eu solicitei para vocês como trabalho, né? Ele vai ter a nota relacionada com aquilo que vocês cumpriram, né? Atenderam que foi solicitado, tá? Então, vejam, vocês têm que visitar 4 países da América do Sul, certo? Bom dia para quem está chegando aí atrasado, gente. Então, 4 países vocês visitam, tá? E desses 4 países, visitem pelo menos 2 cidades, tá? 4 vezes 2, 8, vocês têm que visitar ao todo no diário de bordo 8 cidades, tá? Aí eu peço, né? Diário de bordo, prof? Oi? Mais um diário de bordo? Não, eu estou explicando a tarefa da semana 28, que surgiram algumas dúvidas, Gabriel, tá? Vocês devem colocar, né? Escrever, então, né? O local de viagem, que cidade que vocês vão e conhecem, tá? Os meios de transporte, ou seja, como é que vocês se deslocam, tá? O período de viagem, ou seja, é no mês de julho, é no mês de agosto, tá? A estação do ano, certo? Primavera, verão. Os horários e fusos horários, né? Enfim, comparem com Florianópolis, que é o lugar de morada de vocês, né? E os fusos horários, certo? É necessário ter um mapa de localização, então peguem da internet esse mapa, né? Usem a fonte. Pesquisem alguma notícia real que está acontecendo hoje, tá? Na cidade que vocês estão visitando, né? Ou, sei lá, se vocês foram passar o Natal em Buenos Aires, pesquisem alguma notícia do Natal passado, real, que aconteceu lá, tá? E anexem e falem sobre, tá? Não é para copiar o texto, é para falar sobre, certo? Escrevam sobre as percepções de vocês, o que vocês acharam de comidas, de roupas das pessoas, tá? Criem essas situações de encontrar as pessoas, né? Fazer de conta que estão viajando mesmo, daí encontram as pessoas, certo? Escrevam onde é que vocês vão ficar, que tipo de alojamento, hotel, né? Onde é que vocês vão dormir, quais são os passeios que vocês vão fazer, tá? Algumas fotos que daí vocês podem tirar da internet. Lembrem de usar as referências, né? Perdão, eu achei que eu estivesse compartilhando aí com vocês a tela. Lembrem de escrever as fontes de referência, tá? Vocês podem brincar também de fazer colagem, montagem, né? De colocar o rosto de vocês em cima de uma foto de uma outra pessoa, tá? Se vocês citem a fonte, beleza? Ou vocês podem recortar o corpo todo de vocês e colar também numa outra foto, né? Dessa cidade, desse país que vocês estejam visitando. Que mais? Falar sobre os aspectos históricos, culturais e fisiográficos, né? O que é fisiográfico? São aspectos físicos, é o clima, é o relevo, tá? Então, por exemplo, se vocês forem para o Peru, falem um pouquinho dos povos pré-colombianos do Peru, tá? Por exemplo. Visite um rio, tá? Atenção, gente, eu peço para vocês visitarem 8 cidades, não precisa visitar 8 rios diferentes, tá? Visitem pelo menos um rio, tá? Visitem pelo menos, né,
uma unidade de conservação, um parque, São 8 ou 2 cidades? Então, como eu falei no começo da explicação, Laura, vocês têm que visitar 4 países, tá? E desses 4 países, pelo menos 2 cidades de cada país. Ah, tá, entendi. Ô, professor, que eu te mandei um PowerPoint, eu fiz um PowerPoint de cada. Eu acho que vai ficar muita coisa. Então, sobre esse formato de entrega, pode ser no PowerPoint e pode ser no Word, Sim, tá? só que eu fiz um PowerPoint para cada cidade, daí eu acho que vai ser muita coisa. Daí eu posso tentar entregar de novo, só que eu já entreguei no prazo. Daí. O prazo é sexta que vem, meu amor. Não é tá. agora, não é hoje, é dia 9. Então tu tem que ignorar esse que eu te mandei primeiro. Ignore. Sim, farei isso. Atenção, gente, ó, para as datas que são solicitadas tarefas, tá? Eu coloquei até em amarelo aqui, ó, tá? Isso não só para mim, mas para as outras disciplinas também, beleza? Enfim, e daí ele, para finalizar, né, o último item, né, falem de algumas plantas, de alguns animais, de alguns rios, tá? Ou seja, no livro, gente, a gente conseguiu, né, com os mapas, principalmente, tá? Ver esse daqui, ó, da página 149, que eu tô mostrando para vocês, certo? Ah, não, tô mostrando uma apresentação. Perdão. Aqui, ó, eu tô mostrando para vocês, né? Então, por exemplo, vocês podem brincar que foram para sei lá, o Chile e perceberam a corrente de Humboldt, que era gelada, que vocês nem tomaram banho de mar, enfim, foram visitar uma praia e nem tomaram banho de mar, tá? Ou ainda, que vocês foram para Paramaribo, que é a capital do Suriname, mas vocês foram no mês de março e pegaram muita chuva, que acabaram não fazendo nada, só nada na rua, né? Visitaram apenas museus. E daí pesquisem que museus que tem lá, certo? Bem, a ideia desse trabalho, gente, é vocês misturarem pesquisa, tá? De características naturais e culturais que existem de fato na América do Sul, certo? Com a criatividade de vocês, tá? Então é uma mistura, um trabalho, né, que mistura a pesquisa do que é real, do que acontece, e a ficção, aquilo que é criado por vocês, essa imaginação de que está viajando, tá bom? Acho que essas explicações, né, valem principalmente para o Pedro, para o Iago, para o Victor, para o Gustavo, que estão novos aqui, né, esse ano na Escola Engenho. A gente já tinha feito uma outra ideia desse diário de bordo, né, num outro momento, com os demais alunos aqui estudantes aqui do 8º ano, mas seria isso, tá? Alguém tem mais alguma questão específica que queira perguntar sobre essa tarefa? Tarefa, trabalho, na verdade. Se não, talvez... Ô, prof. Oi. No começo, assim, tipo, pode começar com um início, assim, tipo, quando uma coisa eu queria viajar, não tinha onde ir pra essas coisas assim, pode? Pode, é sua criação. Você pode brincar. Oi, estou no aeroporto de Florianópolis com minhas malas prontas para viagem para tal lugar, né? Ou então, estou aqui no porto de Itajaí que eu vou pegar uma carona com um navio cargueiro. É daqui que eu vou sair para ganhar o mundo e viajar até o Suriname, por exemplo. Você pode criar, você pode inventar, né? Brincar com isso. Mas as informações dos países, né? Você daí vai pesquisar o que é de verdade mesmo. No livro ou na internet, tá? Aham. Ficou claro? Se você tiver mais alguma dúvida, escreva por e-mail, tá? Ou no Classroom. Deixa eu anotar quem chegou. Maria, você
tá bem? Oi, Nossa, Sim. fazia 4 aulas que você não vinha. É porque o meu Meet, ele tá muito bugado. Ele, tipo, eu tento entrar na aula e ele não entra. Eu vou até pelo aplicativo e tento entrar pelo e-mail. E ele fica esperando, tipo, por muito tempo e nem dá pra entrar. E quando entra, cai toda hora. Uhum. Entendi. Estava preocupada. Raika, não veio. Mariana, não veio, né? Laura tá aí. Júlia também não veio, né? Oi, Pro. Oi, te vi já. Te vi que tu tá aí, no caso, né? Você não ligou a câmera. João Vitor tá aí também, né, João? Ele entrou, mas acho que caiu. Não sei. E Gabriel Machado, não, né? Tá. Bruno, tá me ouvindo bem? Tá tudo certo com a sua internet hoje? Ok. Ninguém tem mais nenhuma questão sobre o trabalho, né? Então, eu quero agora resgatar o que a gente fez na última aula, tá? Não sei se vocês se recordam, eu finalizei uma apresentação de PowerPoint sobre a economia da América do Sul, tá? E eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre blocos, né? E daí, só deixa eu procurar aqui no meu Drive. Caramba, meu Drive não. No Classroom. Quem mandou e quem não mandou, né? Lembrando que era tarefa de sala, era para começar aqui. Quem não conseguisse, né? Deveria terminar, então, e entregar essa atividade de sala. Então, eu vou projetar para vocês aqui. Olha só, gente, apenas 6 pessoas entregaram. Na aula passada, eu recordo que tinham muito mais pessoas em sala. A Maria Dionísio faltou, né? Mas, por exemplo, Brenda, por que você não enviou? O quê? Você estava na aula passada. Na aula passada, a gente tinha uma tarefa de sala de aula, uma atividade de sala de aula, que era pesquisar sobre os blocos econômicos da América do Sul. Eu esqueci, prof. Desculpa, eu vou fazer hoje e já te envio. Eu fiz, só que eu não. Eu Eu mandei, prof, pra você. As pessoas que eu recebi, que postaram no Pelo Classroom, e-mail. na atividade, tem aqui. Não, no meu e-mail não tem não, Laura, ó. Ah, eu Tô acabei de projetando para você. aqui um negócio no Classroom e apareceu aqui que eu selecionei, só que deve ser picado errado, não enviou. Ah, pois é. Mostrei meu e-mail, né? Não tem nada, ó. Só o da Raika e o da Gabriela que eu ainda não respondi, no caso. Todos os demais estão aqui na pasta, ó. Vou mandar agora, tá? Não, na verdade, eu não quero que ninguém faça nada agora, né? Eu quero que vocês prestem atenção na aula de hoje e que vocês cumpram aquilo que foi solicitado. Enzo, por que você não mandou? Eu acabei de falar que eu esqueci. Tá. Quem mais que estava em aula e não mandou? Manuela. Você veio no dia 29. Grande parte da aula era para ficar fazendo isso aqui, essa pesquisa, como se a gente estivesse na sala de aula. E depois postar aqui. Eu não recebi, Manuela. Desculpa, prof, eu esqueci. Eu vou tentar fazer hoje.
Tá. Gabriel, Oi, prof. Eu também não enviei. pois é. Desculpa. Aí eu fico pensando assim, eu dei o tempo na aula, né? Vocês ficaram fazendo certamente outra coisa, né? Brincando na internet, eu imagino. Não, eu tava fazendo o negócio, tanto que eu até falei o que eu tava fazendo. Só que daí depois eu não terminei e esqueci de terminar. Ficou incompleto. Então, não deu tempo de eu fazer todos. Só que Tá. daí, depois da aula, eu fui almoçar e esqueci de terminar. Ficou incompleto, então, Enzo. Tá. Ok. Isso é só para mostrar, gente, ó, que é uma atividade de sala, né? Que vocês são muitos, né? E que eu recebi só 6, tá? Conforme eu estava projetando ali para vocês. Beleza? Então, tomem cuidado com isso, né? Com esses esquecimentos e para não deixar passar, tá? Eu sim aguardo hoje o envio dessa pesquisa da semana passada, tá? Gente, eu tô querendo propor para vocês agora um questionário sobre esse capítulo, tá? Mas eu queria fazer meio que um desafio. Eu queria meio que agitar um pouco as aulas, né? Porque aqui, ó, ninguém tá com a câmera aberta, né? Falando para um monte de letra, para um monte de ícone, alguém tem fotos também, algumas fotinhos aí de vocês, né? E eu queria tentar empolgá-los, né? Aí eu pensei, como é que eu vou empolgar o 8º ano? Eu acho que eu vou dar nota, vou pedir alguma coisa e vou falar, vou dar nota, né? Aí eu pensei o seguinte, eu vou jogar no chat uma pergunta e quem souber responder vai ganhando nota, vai acumulando pontos, né? E quem souber responder vai me avisando, me avisa aqui no chat, procura no livro, é uma atividade com pesquisa, certo? Procura no livro, já podem até abrir o livro aqui na página 172, capítulo 12, tá? Ô, prof, E mas daí, qual que é o prazo? Procura a resposta aqui, certo? E responde. Se responder corretamente, ganha o ponto, senão não, tá? Fala, Laura. Qual que é o prazo, então, daquela lá da pesquisa, então? Do diário de bordo? Ou da pesquisa do Blocos da América do pesquisa Sul? do Mercosul lá. Era terça passada, né? 29. Mas eu vou deixar para hoje até meia-noite. Entreguem Vocês hoje. passam muito trabalho. Ô, prof, tipo assim, essa atividade que vai fazer agora. Você tá tipo, mutado. aí Fala, você vai ganhar Marina. ponto, né? Ele não vai perder ponto. Tipo, Não. se você tá ganhando ponto, mas se não respondeu, eu também não perco ponto, né? Não perde ponto, tá. Marina. Tá? Tá. Maria Dionísio, você falou que a gente passa muito trabalho, né? Mas, na verdade, esse foi um trabalho de aula, era para começar na aula. É porque a gente tá com bastante trabalho pra fazer de outros professores também. Uhum, então é preciso uma organização de vocês, né? Eu acho que no começo desse modelo de aula, né, foi um pouco mais complicado, mas a gente já vem percebendo que a gente vem amadurecendo, né? Tanto nós como professores, como vocês, né? Então, persistam aí, né, nesses estudos, além desses encontros aqui, né? Esses estudos que são necessários no turno da tarde, de preferência, né? Ou da noite, ou final de semana para entregar os trabalhos, tá? Mas aí todos os professores passam um monte de trabalho pro mesmo prazo e ainda tem as aulas para fazer. Aí eu me perco. Uhum. Vitor, eu não vou responder sua pergunta agora, tá? Eu não peguei a aula de hoje para fazer isso. Eu tenho uma reunião com a Cíntia e vou passar para ela esses casos e acredito que ela entre em contato com os responsáveis de vocês, tá? Sobre tarefas atrasadas. Então tá. A questão 1, eu estou lançando no chat agora, tá? Ela foi falada em aula e ela tá logo ali no começo do livro.
no começo da página 102, no começo do capítulo 12, tá? Quem quiser, então, responder. Ninguém quer responder? Fala, Brenda. Pode estar totalmente errada, mas eu tô chutando da minha cabeça, tá? Não, mas eu não quero da sua cabeça. Você tá com o seu Mas é livro? uma coisa que eu acho que é por causa que eu lembro da matéria e eu acho que é isso. Que eu Tá. lembrei também em prova. Tá, vai lá, Brenda. Fala aí pra gente. Quando os escravos eles eram muito marginalizados no passado, eles não conseguiam emprego. E isso eles não conseguiam, eles acabavam indo morar em rua ou em comunidades. Tipo, isso afetava a economia. Uhum. Tá meio certo. Tem outros motivos. Aham. Alguém se arrisca? Dá uma olhada ali na primeira página, página 162. Qual é a pergunta, prof? Aqui no Meet falou. Ah, tá, vou postar de novo, Maria. Prof, eu acho que foi por causa dos escravos, daí teve uma diferença social, daí por isso que é isso que afetou na economia, pelo que tá dizendo aqui. Ó, os Brenda já países falou de sul-americanos escravo. têm uma Eu posso- economia muito variada, apesar da herança colonial, da história comum, das desigualdades sociais, da influência política, econômica e cultural dos Estados Unidos desde o início do século XX. Uhum. Tá, é essa frase aí mesmo. Você ressalta a questão dos escravos, assim como a Brenda falou, né? Sim, mas também deixou uma herança política, também, fala ali. Política, econômica e cultural. Mas me dê exemplos, então. Como assim? Me dê exemplos do quê? Do que deixou? Dessa herança política, econômica e cultural. Cultural foi que, tipo, eles colonizavam sempre deixando, tipo, como como é que é, aqueles padres, que faziam as catequeses, daí deixavam, tipo, como só, tiravam, como é que era, não é genocídio, é etnocídio, né, que faziam isso, daí tiravam as culturas antigas e impunham o cristianismo, eu acho que era isso, né. Daí, política é as ordens deles e a econômica é que eles começaram a fazer a economia deles. Eu acho que é isso, né? Daí começou a afetar e, tipo, fazer uns escravos e tudo mais, daí teve a desigualdade, é isso. Mas foi a herança. Eu acho, né? Eu entendi Eu acho daqui. que também deixaram aquele modo de plantar, o plantation. Legal, só um minutinho. Respondendo o Gabriel, tá? É isso aí, Gabriel, você complementou, você falou um pouco mais além da Brenda, tá? Já anotei seu nome aqui, mas está incompleto ainda, dá para falar um pouquinho mais, tá? Que, na verdade, a Laura tinha pedido para falar antes, né? Mas a Marina abriu o microfone aqui. A Marina falou também, né? A questão do plantation. Vejam, pessoal, plantation, né? É um tipo de relação, né? Um sistema, certo? Que implica o quê? Numa monocultura, tá? Implica o quê? No uso da mão de obra escrava, certo? Em grandes áreas de latifúndios, né? Lembra que latifúndio é muito grande, né? Minifúndio seria pequeno, tá? E para exportação, tudo ia para fora, tá? Ou seja, isso configurava um roubo, né? Uma exploração de mercadorias da colônia, das colônias, né? Principalmente portuguesas e espanholas, aqui da América do Sul, para a metrópole, tá? Então, eu acho que com essa fala final aí da Marina, do plantation, deixa você falar, Laura, tá? A gente consegue acrescentar essa questão da exploração, tá? Faz sentido, gente? Faz sentido que a gente está complementando o que a gente está
com várias pessoas aqui, com várias falas, a gente está complementando essa questão econômica e histórica da América do Sul, que não tem como a gente mudar, tá? Ou não Sim, faz sentido? Sim? faz sentido. Complementa, então, Laura, para a gente finalizar essa questão. Vai aí, se estiver errado, eu te falo. Ou os colegas falam. Eu acho que tá provavelmente errado, porque eu ia falar de outra coisa, mas eu pensei que era pra falar, tipo, as consequências das comerciais e coisa de hoje, não do que aconteceu na época. Tipo, o que E acontece hoje? hoje por causa disso, tipo. Fala, Daí então. eu ia falar do racismo, né, por causa disso lá que eles eram escravos, daí que eles têm menos ofertas de trabalho disponíveis, daí às vezes tem na rua, né, sem ser trabalho, em escolas, em todo lugar, eu acho. Só que eu acho que tá errado. O que vocês acham, gente? Eu perguntei, olha só a pergunta, né? De que modo a herança colonial ela pode afetar a economia hoje dos países sul-americanos? Faz sentido o que a Laura falou, o fato de hoje, né, a gente encontrar esses descendentes de povos tradicionais, ou seja, indígenas, e de descendentes de escravos desempregados, sem trabalhos, ou trabalhando no Acho que não faz mercado muito sentido, informal. não, o que eu falei. Faz sentido, Laura, faz sentido sim, tá? Porque, veja, se eu tenho uma população, tá, que ela está desempregada, isso vai interferir na economia, certo? Então, faz sentido o que você está falando e trazendo essa ideia para hoje em dia. E isso acontece, e isso é fato, tá? Tá certo, sim. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer complementar de alguma forma? Não? Então tá. Dando sequência. Vou jogar aqui no chat a outra. Gostaria de ouvir os outros, tá? Vou dar vez para aqueles que não falaram a um, falar a dois, se quiserem. Tá. Mas se não, eu abro para vocês, tá? Senão fica só vocês. Ok, Brenda, já anotei seu nome. Desculpa, eu digitei ali o AS, tá? Quais atividades econômicas são predominantes nos países menos desenvolvidos? E quem são esses países menos desenvolvidos? Isso tá certo, prof, tá certo. Pode ser agricultura de subsistência? Faz sentido, Ângelo. Mais alguma coisa? Quem são esses países? Eu sei que você tirou isso do que você aprendeu, do que já está aí na sua cabeça. Mas tenta voltar um pouquinho para o livro agora. Iago, consegue complementar? Os países que tem coisa? Guiana, Suriname, Paraguai, Bolívia, Equador, Peru, Chile. Ixi, todos esses? Chile, eu acho que não, né? Eu acho que é só Bolívia, Paraguai, Não, Guiana e Chile é maior. Suriname. Tá, então refaz aí sua fala, Iago. Continua aí. Quais são esses países? Tem no livro aí que eu acho que é Guiana, Suriname, Bolívia e Equador. Não sei. Você está com o livro aberto em que página? Na 170. 173. Tá. Essa resposta está na página 172. Ângelo, você consegue complementar um pouco a sua fala? Você falou da agricultura de subsistência. Tô vendo aqui ainda. Tá. Brenda, vai lá então. Você pediu primeiro ali no chat. Posso tentar, prof? Ah, tá.
Depois da Brenda. Então. Eu ia falar também que era Guiana, o Suriname, o Uruguai e Equador. Prof, eu achei aqui a resposta. Vai lá, Gabriel, tá contigo. Enquanto em outros menos desenvolvidos, predominam as atividades minerais e agrárias, como a Bolívia, o Equador, o Paraguai e a Guiana. Uhum. Pessoal, dá uma olhada ali, ó, no segundo parágrafo da página 172, tá? O Gabriel tirou a resposta dele dali, certo? Então, de certa forma, a tua resposta, Ângelo, tá certa, tá? Quando fala da agricultura de subsistência, porque, na verdade, são atividades do primeiro setor, atividades de extração, atividades que lidam com a retirada da matéria-prima da natureza, tá? E a agricultura de subsistência é um dos exemplos, tá? A próxima, vamos ver se a Naomi, o Arthur, o Gustavo participam agora. Gente, não é para ficar fazendo o trabalho dos blocos econômicos agora, tá? Eu vi que alguém me mandou lá, não é para fazer agora. Concentra aqui agora e concentra para revisar esse tema agora aqui, tá bom? Que a gente está fazendo hoje. Essa não tem no livro. Vamos ver. Mais uma vez, vou dar a vez aí, ó, porque não falaram ainda. Isabela, consegue pesquisar aí? Ou outros desses que não falaram? Posso tentar? Sim, Gustavo. O que você pesquisou? O que você achou aí? Bem, eu acho que países que desenvolvem atividades assim, não sei lá, alguma coisa assim. Países que desenvolvem atividades... São os países não Prof, eu posso falar? desenvolvidos, que ainda estão em crescimento. Possuem... Eu acho que, tipo, os países que têm maior população e que estão desenvolvendo o mercado interno deles. Tá, um pouquinho, Victor. Você falou junto com o Enzo, né? O Enzo agora caiu. Mas está relacionado, então, né? A resposta de vocês dois está correta, tá? São países que ainda não são desenvolvidos e eles estão emergindo, né? O que é isso, gente? Que palavra é essa? Imaginem É um crescimento rápido, assim, né? Isso. Isso, Gabriel. Imagina uma cena, tá? De, enfim, algo que caiu dentro do mar e está subindo, ele está emergindo. Eu sempre fico fazendo pose assim com a mão, tentando ensinar. Então, imagina que algo está subindo, está emergindo, está aparecendo. O contrário de emergir é submergir, é abaixar, é entrar, se esconder, tá? Tentem ficar com essa imagem na cabeça. E daí vocês vão ver que, normalmente, quando a gente fala de países emergentes no mundo todo, ou na América Latina, ou na América do Sul, tá? São aqueles países que estão desenvolvendo a sua economia. Ele já tem uma população, né, economicamente ativa, tem mão de obra, tem trabalhadores, né? E aos poucos a economia está crescendo, eles estão se desenvolvendo, e estão se destacando, tá? Massa. Vou colocar outra, tá? Essa daqui vocês vão analisar pelos gráficos ou pelos mapas, igual vocês estavam fazendo antes. Posso tentar, prof? Um pouquinho, Gabriel. Vamos ver os outros. Tá. Um pouquinho, Brenda. Vamos ver os outros, tá? Isabela, cadê você? Pedro, cadê você?
Abre seu livro, meu amor. Fala, participa aqui. Ganha ponto. Isabela, você viu essa pergunta? Está com seu livro aberto? Você consegue responder essa questão? Tá, então pesquisa. Vamos dar um tempo aí para a Isabela. Tá? Ô, prof, se a Isabela não souber, eu posso tentar? Pode. Não, Gustavo, você não ganhou ponto. Posso. Calma, Gabriel. Aí eu fico ansioso com essas coisas. Eu sei. Menino, respira fundo. Então tá, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar o Gabriel e a Brenda e a Marina. Na verdade, a Marina falou menos, tá? Eu vou deixar vocês complementarem depois, Brenda e Gabriel. Mas eu já vou colocar a próxima questão aí na tela, tá? Que é a questão 5. Aí já podem ir pesquisando a 5. Marina, tá contigo. Depois Brenda, depois Gabriel. Bom, eu vi que a Guiana, ela se destaca na indústria e também o Chile e a Colômbia nos serviços e no comércio. Uhum. Onde que você está avaliando isso? Em que página? Na página 173. Massa. Naquela tabela, né? Isso. Uhum. Legal, Marina. Brenda, a sua resposta. Outro país que se destaca na indústria é a Guiana e que se destaca na agropecuária é o Paraguai. Uhum. Na verdade, né? A gente vai ter o maior, né, PIB industrial da Guiana, né? Conforme Mas, está prof, ali na página 173. Fala, você Brenda. perguntou do setor agropecuário e industrial, né? Uhum. Só desses dois? Sim, Tá. só esses dois. Sim. Gabriel, era isso que você ia responder? Era essa tabela que você estava vendo, Gabriel? Eu tava vendo duas coisas, na real. Que Fala aí. eu vi ali que, ó, tipo, ali como os países emergentes, o Brasil e a Argentina, também tem o Chile e a Colômbia, que também naquela tabela tem um certo destaque também um pouco. Tanto principalmente ali nos serviços e comércio, na indústria, na agropecuária, o Chile não é tanto, mas a Colômbia também é um pouco bom assim também. Mas era isso, eu ia falar o Chile e a Colômbia. Tá, beleza, mas olha só, vejam que, além de analisar essa tabela aqui, certo? Eu coloquei na apresentação, né? Mas vocês poderiam ter visto também aonde? Deixa eu procurar aqui. Aqui, ó, quando fala na página 175, quando fala agropecuária, tá? Vai falar o seguinte: os dois países, né, que têm as maiores extensões de terras agrícolas são o Brasil e a Argentina, tá? Elas são mecanizadas, vai falar disso, né? Mas daí. Não, nessa página não vai falar mais sobre isso, não. Ah, tá. Aí depois ali, ó, na página 176, gente, vai falar de várias características da Argentina, tá? Do Brasil, da carne bovina que eles exportam, tá? Mas aí depois ali, né, o Chile com a fruticultura, tá? Então vocês poderiam complementar, além de olhar na tabela, olhando aqui na página 176. O Chile, então, com a fruticultura, né? E a Colômbia com o café, tá? E no setor da indústria,
Não, no setor da indústria não teria, são esses dois destaques, o destaque maior para a Guiana, né, e depois para o Brasil e para a Argentina. Tá, daí seria apenas a tabela mesmo. Para finalizar, gente, temos 2 minutinhos. Alguém conseguiu pesquisar a questão 5? Alguém que não falou ainda? O Sodré ficou em silêncio, Naomi ficou em silêncio, e Isabela começou a pesquisar uma, né, mas não achou. E agora, achou? Não querem falar? Ok. Tá com... Quem quer falar, então? Sim, Brenda, você acertou, você ganhou ponto. Alguém quer falar, quer responder essa última 5, gente, pra gente ir embora? Ai, prof, eu não sei qual é assim, não sei nem qual página eu posso pesquisar. Se eu não me engano, tá aqui na página 174. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Foi falado em aula, tá? Você vai encontrar parte da resposta na página 174 e parte da resposta Posso falar? na página 177. Pode, Brenda? A pergunta era, tipo, que relação, tá? A relação é que as taxas elevaram com o preço alta do preço das commodities dos anos 2000. A alta das commodities, o que acontece? Isso aí. O preço cresceram, as taxas... Não, pera. Ai, professora, calma aí que eu me errei toda aqui. A economia dos países da América do Sul cresceram e tiveram taxa elevada, e contribuiu para a redução do desemprego, a melhoria das condições gerais da vida e da população. Então, a passagem desse ciclo de alta, desde 2010, a economia dos países sul-americanos vem reduzindo o ritmo de crescimento, porque depois que acabou isso aí, foi diminuindo a taxa que estava elevada. Tá, legal, Brenda. Você começou a formular, você leu aqui, perfeito, você identificou o ponto. Alguém consegue fechar a ideia da Brenda? Que relação? Os países? E não, posso falar? Relação econômica? A relação é o seguinte, os países que dependem da economia, tá? E da venda, da exportação de commodities, né? Eles ficam diretamente relacionados com essa alta de preço da commodities e baixa de preço da commodities. Quando ela está em alta, é muito bom para esses países. Inclusive, a taxa de desemprego baixa, as questões sociais deles melhoram, tá? Mas quando a commodity tem um valor baixo, a taxa de desemprego aumenta, as pessoas ficam numa condição social ruim, tá? Então, é essa relação, eles dependem, inclusive, socialmente, econômica e socialmente, dos valores das commodities, que é um valor dado, né, por um conjunto de países, porque a commodity é algo que é importante para o mundo todo, tá bom? Obrigada, adorei a participação, principalmente aí da Brenda, do Gabriel, tá? Da galera que falou mais, da Marina, do Victor, tá? Do Ângelo falou menos, né? Dos demais aí, na próxima a gente vai praticando, tá bom? Bom final de semana. Prof, eu acho que eu tenho alguns trabalhos pendentes, então esse final de semana eu